Olá, meu nome é Carol Costa e hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsa de crochê linda e autoral. Para saber dicas como troca de fios, medidas e outros detalhes, eu te conto tudo num guia em PDF disponível aqui na descrição do vídeo. Para fazê-la, vocês vão precisar de 3 novelos do fio papier, fio de poliéster, agulha 6 mm, tesoura e marcadores. Bom, o primeiro passo é fazer um nozinho regulável. E daí, então, eu vou crescer 20 correntinhas. Feitas as minhas 20 correntinhas, agora vai fazer mais uma correntinha para virar. Então, fiz uma correntinha e vou vir aqui no meu segundo ponto, tá? Então, venho com a minha agulha direto no segundo ponto e vou fazer um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto. Então, ó, eu vou demarcar o meu primeiro ponto. Vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Um total de 20 pontos baixos. Fiz aqui os meus 20 pontos baixos, tá? Esse é o meu último, ó. Daí, então, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Nós vamos trabalhar com carreiras indo e voltando, ok? Então, fiz a minha correntinha de subida e esse aqui é o meu primeiro ponto, tá? Então, ele não vai contar como o primeiro ponto, é só para subir. Eu vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Nesse meu primeiro ponto, eu vou fazer novamente um ponto baixo. Então, eu vou fazer um aumento aqui dentro. E aí, eu fico, ó, com 2 pontos baixos. Eu vou seguir agora fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, tá? Até chegar no meu último ponto, onde eu vou fazer novamente um aumento. Então, vou seguir agora fazendo aqui 18 pontos baixos. Bom, fiz aqui 18 pontos baixos, um sobre cada um de base, até chegar no meu último, tá? Aqui nesse último, nós vamos fazer um aumento novamente. Então, eu vou tirar meu marcador e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Feito isso, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Eu vou vir aqui dentro do meu primeiro ponto, tá? Esse ponto aqui, ok? Então, essa correntinha não conta como ponto baixo. Esse aqui é o meu ponto de base, ó. Então, fiz a correntinha subir e eu vou vir aqui no meu primeiro ponto de base. Vou inserir a agulha, vou trazer o fio e vou fazer um ponto baixo, que vai ser o meu primeiro ponto. Demarco esse ponto baixo e vou seguir por essa terceira carreira fazendo ponto baixo sobre cada um de base. Vou ficar aí com um total de 22 pontos baixos. Fiz aqui 21 pontos, tá? E o meu último, ele fica sempre escondidinho aqui, tá? Se você tem dificuldade, você pode utilizar o marcador, tá? Mas o principal é vocês fazerem sempre a contagem, tá? Sempre façam a contagem de pontos. Então, esse aqui é o meu 22º ponto, tá? Ó, vou inserir aqui e aqui. Opa, aqui e aqui, tá? Ele tá bem aqui. E aí, eu subo o fio e faço um ponto baixo, ok? E assim nós vamos trabalhar por todo o percurso, tá? Uma carreira com aumento em cada ponta. E na carreira seguinte, ponto sobre ponto de base. Próxima carreira, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto, tá?
Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Daí, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Esse não é ponto, lembra? Essa correntinha que nós fizemos. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, aqui dentro. Vou trazer o fio, vou fazer um ponto baixo, venho novamente aqui no mesmo lugar e faço outro ponto baixo. Desse jeito. Então, faço um aumento aqui, sigo fazendo pontos baixos, 20 pontos baixos, e aqui no último, eu vou fazer novamente um aumento. Daí, na próxima carreira, eu faço ponto sobre ponto e assim sucessivamente, até atingir a largura que eu quero para minha bolsa. No meu caso, eu fiz uma largura máxima, tá? Minha largura maior ficou com 43 centímetros. Então, eu vou intercalando carreiras com e sem aumento até atingir 43 centímetros. Eu deixei as instruções no PDF, então qualquer dúvida é só consultar por lá. Mas é dessa maneira que a gente vai seguir até atingir a largura máxima da nossa bolsa. Eu vou adiantar e volto. Bom, voltei aqui já com o meu tamanho máximo, tá? Então, fui fazendo a mesma coisa que eu falei, intercalando carreiras, uma sem aumento, uma com aumento, uma sem aumento, uma com aumento, tá? Fiz isso por 16 carreiras, tá? A minha última aqui foi a que eu fiz o aumento, tá? E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, para crescer o resto da bolsa, a gente vai fazer ponto sobre ponto. E aí, então, eu vou subir aqui, tá? Mais 14 carreiras. Então, eu tenho 16. Vou fazer mais 14 de ponto sobre ponto, indo e voltando, até completar um total de 30 carreiras. Então, eu vou adiantar e volto. Bom, esse é o tamanho que ficou. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes 2, 30 carreiras. Essa hora aqui, ó, é que a gente pode ajeitar o formato da bolsa, tá? Ó, esse fio é bem elástico, então dá para dar uma ajeitada boa. Galera aí que tá acostumada a fazer blocagem, né? Que tem placa para fazer blocagem, que gosta de fazer blocagem, então façam blocagem na bolsa, tá? Eu não tenho, eu não vou fazer. Só puxando com a mão o formato já mudou, tá vendo? Já ficou bem mais oval. Deixa ela bem ajeitadinha, bem esticadinha, como a gente quer que ela fique. E aí, agora a gente vai fazer as nossas alças. Eu vou aproximar a câmera e a gente vai fazer junto as alças. Agora, para subir as nossas alças, nós vamos dividir essa quantidade de pontos aqui em cima por 3. Eu tenho 36 pontos e eu vou dividi-los por 3. Por quê? Porque eu vou subir uma alça para o lado de cá, uma alça para o lado de cá e eu preciso ter um espaço aqui no meio para os meus braços. Então, ó, aqui eu tenho um total de 36 pontos. E aí, divididos por 3, eu tenho 12, 12 e 12, tá? Então, eu venho aqui, ó, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Coloco meu marcador e conto aqui, tá? Depois dele. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E demarco 12. E para cá eu também tenho que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Dessa maneira, eu sei que eu vou subir a minha alça até o marcador e aqui também até o marcador. Eu vou começar pelo lado de cá, tá? Aqui tá o meu fio do carretel, do novelo. Então, eu vou começar subindo 12 pontos baixos. Nós vamos trabalhar com diminuições, que é para poder afunilar e formar nossa alça. Mas nós vamos fazer diminuições apenas nessa parte interna, tá? Então, aqui vai seguir reto e aqui a gente vai fazer diminuições a cada 2 carreiras para afinar ela aqui em cima, ok? Então, vou fazer 12 pontos baixos, venho com 12 pontos, volto com 12 pontos baixos. Na minha terceira carreira, eu venho com 11 pontos, subo também 11 pontos. Na quinta carreira, eu faço 10,
Na sexta carreira, volto com 10. Na sétima, quando eu venho a 9, tá? E assim sucessivamente, até chegar à espessura que eu quero aqui em cima, tá? Que é uma espessura aí com em torno de 4 a 5 pontos. Então, vamos lá. Primeiro passo vai ser fazer a minha correntinha de subida e eu vou virar o meu trabalho. Desse jeito. Virar o trabalho, vou trabalhar 12 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, da mesma maneira que a gente fez por toda a bolsa. Ponto sobre ponto. Vou fazer isso até chegar ao meu marcador. Na verdade, a gente vai fazer até esse ponto mesmo, antes do marcador, tá? Porque contando daqui pra cá, ó, eu tenho 12, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, beleza? Então, feito isso, eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e voltar fazendo 12 pontos, um sobre cada um de base. Voltei fazendo aqui meus 12 pontos, tá? E aí, agora, a gente vai demarcar a nossa diminuição. Eu vou diminuir um ponto a cada 2 carreiras, tá? Então, aqui eu fiz minhas 2 carreiras, e aí na terceira eu sei que eu vou diminuir um ponto, sempre do lado do meio, tá? Sempre no sentido pro meio. Aqui a gente vai fazer do lado direito, e quando a gente fizer do lado de cá, a gente vai fazer a diminuição do lado esquerdo, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com 12 pontos, e agora, quando eu voltar, eu vou fazer menos um ponto aqui, tá? Então, eu vou fazer 11. Eu vou demarcar aqui o meu 11º ponto da volta, tá? Então, aqui foi a ida, e agora a gente vai fazer a volta, tá? Quando chegar aqui nesse ponto do marcador, eu vou voltar, agora eu vou subir uma correntinha, vou voltar aqui 11 pontos, 10 pontos. Quando chegar aqui no meu 11º, a gente vai fazer uma diminuição nesses 2 últimos, tá? Mas eu vou voltar aqui, para quem não sabe fazer diminuição, eu vou voltar com vocês. Então, vou voltar agora aqui fazendo 10 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou voltar aqui fazendo 10 pontos baixos. Quando chegar aqui no marcador, eu volto. Então, fiz aqui 10 pontos. E aqui, ó, no meu 11º, vou tirar o marcador. Vou inserir a agulha aqui e puxar o fio para dentro. E aí, não vou fazer o ponto baixo, vou vir com a agulha aqui nesse próximo ponto, tá? No 12º. Então, volto aqui com a agulha aqui no 12º, puxo novamente o fio do novelo. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Laço novamente o fio e puxo tudo de uma vez, fazendo uma diminuição. Faço uma correntinha e volto trabalhando 11 pontos, um sobre cada um de base, tá? Esse aqui é a correntinha, então a gente não faz. Esse aqui é ponto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro ponto, tá? Esse aqui é o meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo e assim sigo fazendo onze pontos baixos, um sobre cada um de base. Então, ó, 11 pontos baixos, tá? Fiquei com 2 carreiras de 12 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, por aqui vocês seguiam pelo nozinho. Tenho 2 carreiras e aqui eu tenho outro nozinho. Tenho 2 carreiras também de 11 pontos baixos. Então, agora, na minha 5ª carreira, eu sei que eu vou fazer menos um ponto, tá? Então, esse aqui é meu 11º, eu vou demarcar o 10º, tá? O 10º que eu digo, gente, porque a gente vai voltar para lá, tá? Então, contando daqui para lá, são 10, ok? Então, vou fazer aqui uma correntinha e vou virar novamente o meu trabalho. Então, eu vou fazer 9 pontos baixos, tá? Até o ponto anterior ao meu marcador.
Então, fiz 9 pontos baixos, tá? Ó, esse aqui é o ponto do meu marcador, eu tenho mais um. Eu vou tirar o marcador. Vou vir com a agulha aqui no 10º ponto, vou puxar. Vou vir aqui com a agulha no 11º, também vou puxar. Laço novamente e puxo tudo de uma vez. Fiz a minha segunda diminuição. Tenho agora 10 pontos, tá? E vou voltar fazendo 10 pontos, um sobre cada um de base, ok? Então, na ida, a gente faz uma diminuição e na volta a gente repete a quantidade de pontos que ficou com a diminuição. Aqui nesse caso, 10 pontos. Depois que a gente faz a carreira ponto sobre ponto, a gente sempre demarca a diminuição que virá a seguir, tá? Então, ó, aqui tem o meu último ponto, não posso esquecer. Então, 10 pontos. 10 pontos, eu sei que na próxima carreira eu preciso ter 9, né? Então, eu demarco aqui, ó, meu 9º ponto. Ok? Daí, vou voltar até o ponto do marcador, até o ponto anterior, o marcador fazendo ponto baixo, e aqui nesses dois últimos eu vou fazer uma diminuição. Retorno fazendo 9 pontos, ponto sobre ponto, e depois eu volto fazendo uma diminuição, ficando com 8. Volto com meus 8, faço uma diminuição com 7. Volto com os 7, faço uma diminuição com 6. E assim eu vou fazer até ficar com 5 pontos, tá? Então, a gente vai afunilando aqui a nossa alça, ó, até ficar com 5 pontos. Aqui afunila e aqui segue retinho, tá? Então, eu vou seguir fazendo esse mesmo esquema que a gente acabou de fazer até ficar com 5 pontos. Vou adiantar o meu e volto. Bora lá. Bom, fiz aqui a minha última diminuição, tá? Fiquei com 5 pontos. Agora a gente vai fazer aqui mais 10 carreiras, ponto sobre ponto. A gente vai crescer aqui mais 10 carreiras de 5 pontos, indo e voltando. Bom, eu aproximei a câmera, mas não tem mistério, tá? A verdade é que agora a gente vai fazer 5 pontos indo e vindo por mais 10 carreiras. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, puxo o fio e sigo fazendo 5 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e faço mais 5 pontos baixos. Vou fazer isso por 10 vezes, por 10 carreiras, tá? Eu vou adiantar e volto. Bom, fiz aqui as minhas 10 carreiras, tá? Então, aqui foi minha última diminuição, tá? Então, começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, agora, a gente vai fazer esse outro lado. E a gente vai fazer espelhado. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Eu vou crescer aqui 12 pontos, vou voltar mais 12. Quando vier na terceira carreira, diminuo 1. Na quarta, faço a mesma quantidade de pontos. Na quinta, diminuo. Sempre na carreira ímpar, tá? Fica a dica aí para vocês lembrarem. Sempre na carreira ímpar a gente faz uma diminuição. Então, é contar e prestar atenção para dar certinho, tá? Diminuição sempre aqui no meio. E aí, a gente vai fazer espelhado essa alça do lado de cá. Bom, gente, fiz aqui a minha alça de maneira espelhada, tá? E aí, agora eu vou unir desse jeito aqui, tá? Vamos lá. Bom, eu aproximei a câmera e vou virar a bolsa de frente pra mim, desse jeito assim. Ó. E aí, vou fazer a união das alças dessa maneira, tá? Esse aqui é o fio do carretel. Eu não vou cortar, tá? E eu vou usar esse pedaço aqui. Vou pegar aqui, ó, aquele fio sobrando. Vou inserir a agulha. Então, eu vou unindo aqui, ó, um ponto de um lado com um ponto do outro, um ponto de um lado com um ponto do outro. Eu tô aqui na beira, vou pegar aqui por trás pra iniciar, tá? Ó, então, tô aqui, vou inserir aqui a agulha e vou trazer o fio todo pra dentro, por trás.
Daqui, ó, da onde ele saiu, eu já volto aqui pro meu primeiro ponto, tá? Não sei se dá pra ver, ó. Vou pegar bem pelo primeiro ponto e já venho aqui e passo pro outro, ó. Desse jeito, tá? Daqui já puxo pra cá. E assim sucessivamente. Daqui eu puxo pra cá. Saio o meu fio aqui. Daqui puxo pra cá. E vou fazendo costura, como se eu estivesse alinhavando um ponto de cá com um ponto de lá. Um ponto de cá com um ponto de lá. Aqui com aqui. Esse aqui é meu último ponto, que eu vou unir esse daqui com esse daqui, que ainda tem o fio, tá? Eu vou voltar nele. Então, ó, vou voltar bem aqui, por entre ele. E aí, puxo todo de uma vez. A gente não vai fazer o arremate agora, tá? Eu vou puxar aqui e vou deixar esse arremate pendente, tá? Mas a costura, ó, percebam que ela fica bem imperceptível. Beleza? Ó, não dá pra ver a costura, tá? Desse jeito, nós temos a nossa alça costurada. E aí, agora, esse fio aqui do último ponto, a gente vai seguir fazendo um acabamento ao redor da bolsa, que é para poder facilitar a costura, tá? Então, eu vou fazer um acabamento todo em pontos baixíssimos, tá? Bom, então eu tô aqui, tá? Eu vou vir direto aqui nesse nozinho, tá? Esse nozinho lateral que se formou. Eu vou inserir a agulha por aqui, vou laçar o meu fio, puxar todo de uma vez e fazer meu primeiro ponto baixíssimo. E aí, ó, vou vir agora aqui, ó, nesse ponto da fileira, tá? Eu vou trabalhar sempre num ponto da fileira, num nozinho, num ponto da fileira, num nozinho. Vou sempre revezando, tá? Entre um e outro. E aí, ó, vou vir bem aqui, bem nessa perninha, tá? Aqui, ó, por entre esse ponto da fileira. Vou puxar o meu fio, trazer todo de uma vez e fazer um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai demarcar aqui o meu primeiro, para não se perder, tá? Então, vou deixar o primeiro ponto baixíssimo ali demarcado, beleza? E vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Então, fiz um na fileira, agora eu vou vir um aqui bem nesse nozinho do lado. Então, insiro a minha agulha, laço, puxo o fio todo de uma vez. E assim vou fazendo. Agora, eu vou fazer um no ponto da fileira, faço um ponto baixíssimo. Venho no nozinho aqui, insiro a agulha. Às vezes é meio ruim de inserir, mas dá certo, tá? Então, insiro a agulha, puxo o fio, ponto baixíssimo. Venho no ponto da fileira, insiro a agulha, ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer por toda a volta da minha bolsa, tá? Ele vai formando essas correntinhas aqui, pra gente depois fazer, unir os dois lados. Vou fazer isso todo ao redor da bolsa, ponto a ponto, desse jeitinho que a gente fez ali, tá? Vou fazer todo esse contorno da lateral de fora, tá? Vou fazer até chegar ao meu marcador. Então, vou seguir fazendo o meu desse jeito que eu mostrei a vocês e volto para mostrar como ficou. Bom, aqui eu já cheguei no meu último ponto, tá? Então, aqui é meu último ponto, aqui é o primeiro, acabei de tirar o marcador. E aí, a gente, para fazer o remate, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou cortar o meu fio, puxo ele todo, e aí, agora, ó, eu venho com a agulha aqui por trás, ó, do meu segundo ponto. Então, esse é o primeiro, eu venho por trás do segundo, puxo o fio, ó, puxo o fio de frente para trás, e aí agora eu vou voltar com ele aqui, tá? Então, vou inserir a agulha aqui e vou trazer o fio de frente para trás, por onde ele saiu. E assim a gente tem um acabamento perfeito, beleza? Depois é só dar um nó aqui nessas pontas, a gente vai esconder bastante, vai cortar bem rente e vai passar uma cola,
tá? Que é para poder fixar as pontinhas, elas não ficarem soltando, né? E aí, ó, eu fiz aqui por toda a volta, tá? Aqui já dá uma arredondadinha, tá vendo? Quando a gente passa. E assim ficou, ó, toda a volta da bolsa. Agora eu vou fazer esses arremates. Vou fazer a minha outra metade da bolsa, então vou repetir esse mesmo trabalho por mais uma vez, tá? Vocês vão fazer o mesmo. E quando a gente tiver as duas metades da bolsa já prontos, a gente volta para fazer a costura. Então, mão na massa. Tô aqui com as minhas duas partes da bolsa pronta, já, ó, toda arrematada, com ponto baixíssimo, tá? E aí, agora a gente vai unir. Para unir, a gente vai colocar a frente, costas com costas, né? Frentes para fora. E a gente vai fazer a costura utilizando esses pontos baixíssimos dos dois lados, tá? Para posicionar, a gente vai utilizar marcadores. Se vocês não tiverem marcadores suficientes, vocês podem utilizar pregadores de roupa também, tá? São um bom auxílio, tá? Eu sugiro que vocês coloquem marcadores aqui para para ajudar a não sair do lugar, né? Ajudar a fixar mesmo um lado no outro. Depois, é claro, a direção com direção aqui de alças. A gente aqui vê, ó, a direção das alças. Ó, elas batendo direitinho uma com a outra. E a gente coloca aqui um ponto no outro. E aí a gente vai colocando em mais alguns pontos, tá? Da bolsa. Então, agora eu vou aproximar a câmera e vou mostrar como a gente vai fazer a costura por toda a volta da bolsa. Bora lá. Bom, para fazer a costura, eu vou utilizar pontos baixíssimos, só que eu vou fazendo pontos baixíssimos em zigue-zague, tá? Então, eu venho com ele da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E vou indo assim, de um lado ao outro, ponto a ponto, tá? Formando um zigue-zague mesmo, com pontos baixíssimos. Para iniciar, eu vou escolher um ponto aqui entre os marcadores. Vou trazer o meu fio lá do novelo, tá vendo? Ele vem por trás, tá? Bem por detrás aqui do ponto. Eu puxo ele para frente, tá? E aí, ó, eu venho com a agulha direto pro meu ponto do lado. O ponto que tá do ladinho dele. Venho com a agulha pegando esse ponto por inteiro, tá? E aí eu trago o fio para frente novamente e puxo todo de uma vez, fazendo um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo da direita para a esquerda. E aí agora eu vou da esquerda para a direita, pegando no meu próximo ponto. Insiro a agulha, puxo o fio todo de uma vez e faço um ponto baixíssimo. Daí então eu venho para o ponto do lado dele, que é esse aqui, ó. Insiro a agulha, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. E dessa maneira eu vou indo de um lado para o outro, ponto a ponto, tá? Sempre prestando atenção para não pular os pontos. Então, ó, eu fico com a minha mão, ó, bem aqui por trás, segurando o fio do novelo e auxiliando a costura mesmo, tá? E aí, desse jeito, eu vou fazendo ponto a ponto, de um lado para o outro. Tô da direita, vou para a esquerda, da esquerda, vou para a direita. Vou fazendo pontos baixíssimos, pegando ponto a ponto e sempre prestando atenção para não deixar nenhum ponto para trás, tá? Sempre vendo também se a costura tá ficando certinha, conforme eu coloquei os guias aí, né? Os marcadores. Então, vou sempre vendo se não tá ficando franzido, se tá ficando retinho. Então, é atenção mesmo e fazer com carinho mesmo essa costura, tá? E ela vai ficando desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Vai ficando um zigue-zague mesmo,
bem bonitinho. Se você tiver muita dificuldade para fazer a costura em zigue-zague, você pode fazer a costura reta ou até mesmo com agulha de tapeceiro, tá? E aí você vai alinhavando por toda a volta, não tem o menor problema. Essa aqui é para dar um charme mesmo, um diferencial na sua costura, na sua bolsa, tá? Eu vou adiantar minha costura, eu vou seguir fazendo ponto a ponto, por toda a volta do lado de cá, e aí quando chegar aqui no final eu volto pra gente fazer o arremate. Bom, cheguei aqui no final e eu resolvi trocar o meu fio da costura. E aí eu acabei esquecendo de gravar, né, a troca, mas eu tirei toda a costura e refiz ela com esse fio aqui na cor preta. Esse fio é um fio de poliéster. É como se fosse um fio náutico, só que ele é de poliéster, ele tem um pouquinho de elasticidade. Eu utilizei ele porque eu tinha ele aqui em casa, tá? Mas você pode estar utilizando um fio náutico de 3 milímetros também, ou o fio que você preferir, tá? E é isso. Eu usei o cabo dobrado, porque eu queria fazer uma costura mais grossinha, em destaque. E é isso, eu tô aqui no final e agora a gente vai fazer o remate juntos. Para fazer isso, eu vou cortar o meu fio aqui, vou deixar um pedaço maior, tá? Eu vou empurrar esse fio lá para trás, vou puxar ele para trás, porque senão eu não consigo finalizar aqui a costura. E aí sim, eu vou terminar, tá? Eu tô aqui com a minha costura do lado de cá, tem mais aqui 2 pontos para fazer. Então, finalizo aqui e aí faço meu último ponto. E aí, agora, para fazer o arremate, né, um acabamento que fique imperceptível, perfeito, eu vou puxar esse fio para fora, todo para fora, desse jeito aqui, tá? E aí, agora, a gente vai voltar com ele, ó, pro lado de cá, tá? Porque a gente tá com a costura do lado daqui, então a gente tem que fazer o acabamento pro lado de cá. E aí, para isso, ó, eu vou entrar com a minha agulha ali pelo meu segundo ponto, baixíssimo, tá? Nesse sentido aqui, e vou trazer o fio por aqui, tá? Aqui por detrás. Vou puxar ele todo da esquerda para a direita, desse jeito. Daí é só ajeitar um pouquinho. E agora eu preciso voltar com ele por onde ele entrou, tá? Tá vendo que ele saiu daqui, ó, desse ponto? Então eu vou vir com a minha agulha por trás, ó. Vou vir com ela bem aqui por detrás, sair com ela bem por dentro do ponto e vou trazer esses 2 fios aqui por dentro, tá? E assim, ó, percebam que fica bem perceptível, parece que não tem nem início nem fim a costura, né? Daí, ó, é só trazer esses 2 fios para trás e a gente faz lá atrás depois o arremate, tá? Então, você puxa uma perna do fio por dentro de outro, e aí já vai dar para você dar um nó. Ó, aqui, ó, a minha correntinha, tá? Não esqueçam da correntinha, a minha tava bem rente aqui, ó, para o fio escapar e a costura desfazer, né? Não custa. Então, não esqueçam da correntinha inicial, tá? Já prendam aqui, ó. Vou aproveitar para dar o nó por aqui por dentro e prender. Dei 2 nós. Daí é só esconder o fio mesmo por entre os pontos, né? Aqui por trás. Cortar. E a gente pode colar essa pontinha, né? Só para não desfazer. Normalmente eu uso o isqueiro, tá? Eu uso o isqueiro e ele dá uma queimadinha na ponta e já dá para colar esses 2 pontos. Beleza? Desse jeito tá formada a nossa costura, tá? Tá pronta, perfeita. Daí agora a gente vai fazer um acabamento na alça, porque ela tá bem grossa, então eu vou dobrar desse jeito aqui, ó, e passar uma costura por detrás, tá? Vai dar mais um charme e também vai deixar essa alça um pouquinho mais proporcional ao ombro, né? Ao nosso ombro. Então, vamos lá. Bom, afastei um pouco aqui a câmera, tá? Mas aqui na alça, ó, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai dobrar as 2 pontas para dentro. E aí, ó, eu defini aqui, bem aonde iniciam os meus 5 pontos, ó, eu já vou colocar um marcador, tá? Prendendo os 2 lados. E aí, vou fazer aqui, vou colocando o marcador, né, para poder juntar essas partes na direção certa, né, que eu possa fazer a costura na direção certa. E aí, vou marcar até aqui, até o outro lado, aonde também encerram os 5 pontos, tá? Onde eu não tenho a diminuição. E aí, vai ficar desse jeito aqui, tá? Demarcado, é só a gente pegar a agulha de tapeceiro, o fio da bolsa
e fazer a costura de um marcador ao outro. Vamos lá. Bom, aproximei aqui a câmera, tá? E aí, ó, a gente vai trazer essa agulha com o fio da bolsa, a agulha de tapeçaria mesmo. Tirei o marcador e vou trazer essa agulha, ó, pegando bem aqui por dentro, por trás, tá vendo, ó? Desse jeito assim. Daí a gente vai ajeitando com uma mão e passando a agulha com a outra e vai fazendo um alinhavo mesmo, tá? Com essa agulha e esse fio. Então, vou inserir aqui dentro de um dos lados, depois já passo com a agulha aqui por dentro do outro, sempre de trás para frente, tá? E aí vou puxar bastante fio, a ponto de que dê para fazer toda a costura. E vou trazendo, ó, no mesmo sentido, de trás para frente, lá da direita para a esquerda, alinhavando mesmo, ó, essa parte da bolsa, tá? Costurando em forma de alinhavo. E vou fazer isso até o meu último marcador, sempre ajeitando para que a costura fique reta, tá? Os pontos fiquem na mesma direção e apertando bem também, né? Para poder a costura ficar bem firme, tá? E não soltar. Mas no mais é isso, não tem mistério. A gente vai trazendo a agulha, ó, da direita para a esquerda, passando por trás, por dentro, né? E por trás desses pontos, tá? Eu vou adiantar a minha dessa maneira até o final e volto para mostrar a vocês como ficou. Bom, cheguei aqui no final já da minha costura, vou tirar esse marcador, vou fazer aqui mais esse ponto, tá? Ficou desse jeito, fica bem perceptível, né? Vou fazer mais esse ponto aqui também. E aí, ó, é só fazer um arremate e um nozinho, tá? Ó, um nozinho mesmo para prender. E aí, normalmente eu dou 2 nós, que é para deixar bem firme, não soltar. E aí, você pode esconder o fio por dentro da alça, tá? Ou você pode colar essa pontinha. Escondendo por dentro da alça, como eu tô fazendo aqui agora, pode correr o risco da pontinha depois escapar para fora, tá? Por aqui. Então, recomendo que vocês colhem, tá? Depois eu vou ver se eu puxo ali por dentro e colo. Mas é isso. E aí, o lado de cá, ó, eu vou cortar também. Cortei até pequeno, mas eu vou cortar um pedaço que dê para eu dar um nó também, tá? Eu vou dar um jeito aqui de dar um nó, ó. Vou pegar bem aqui, vou dar um nozinho e aí vou esconder do jeito que eu escondi o lado de lá, tá? Mas eu aconselho que vocês colhem mesmo a pontinha, tá? Do fio, para depois não ficar soltando aí. E ficou desse jeitinho aqui, tá? Deu um charme ali na alça, né? E vocês podem depois colocar um fecho aqui, um botão ou um zíper mesmo. É isso, a nossa bolsa de crochê tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa sua avaliação lá na plataforma onde vocês adquiriram o tutorial. É muito importante para eu crescer, é muito importante para trazer conteúdos melhores para vocês e também para me ajudar a continuar trazendo novos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, a gente se vê.